Animadas como gatinhos, comentou West, enquanto seguia com Devon para a biblioteca. Estão completamente desperdiçadas aqui no campo. Confesso que nunca imaginei que a companhia de moças inocentes pudesse ser tão divertida. E se elas fossem participar de uma temporada social em Londres? Perguntou Devon. Essa era uma das cercas de 1000 dúvidas que zumbiam na mente dele. Que chances você acha que teriam as 3? West pareceu perplexo. De conseguir um marido? Nulas. Mesmo Lady Ellen? Lady Ellen é um anjo, adorável, tranquila, talentosa, deve conseguir sua leva de pretendentes, mas os homens que seriam apropriados para ela nunca vão sequer chegar perto. Atualmente, ninguém pode arcar com uma moça sem dote. Há homens que podem arcar com ela, afirmou Devon distraído. Quem, por exemplo? Alguns rapazes que conhecemos, Severin, Winterbourne. Se são seus amigos, eu não juntaria Lady Ellen com um deles. Ela foi criada para se casar com um homem refinado, não com um bárbaro. Eu não chamaria o proprietário de uma loja de departamentos de bárbaro. Rhys Winterbourne é vulgar, implacável, disposto a passar por cima de qualquer princípio para conseguir algo. Qualidades que admiro, é claro, mas ele jamais serviria para Lady Ellen. Eles seriam muito infelizes juntos. É claro que seriam. É um casamento. Devon se sentou em uma poltrona mofada, posicionada atrás de uma escrivaninha em um dos profundos nichos da janela. A biblioteca era o cômodo favorito dele na casa, cercada por painéis de carvalho, com estantes que iam do chão ao teto nas paredes, contendo pelo menos 3.000 volumes. Uma das estantes fora projetada com gavetas estreitas para guardar mapas e documentos. A mistura agradável dos aromas de tabaco, tinta e poeira de livro temperava o ar, sobrepujando a doçura do pergaminho e do velino. Em um movimento gracioso, Devon esticou as mãos para o cinzeiro de madeira na escrivaninha e o examinou. O objeto era entalhado na forma de uma colmeia, com minúsculas abelhas de metal espalhadas pela superfície. O que o Winterbourne mais precisa é de algo que ele não pode comprar. Se o Winterbourne não pode comprar, é algo que não vale a pena ter. E quanto à filha de um aristocrata? West caminhou lentamente pelas estantes de livros, prestando atenção nos títulos. Pegou um volume em uma prateleira e o observou sem grande interesse. Por que diabos estamos conversando sobre arranjar o casamento para Lady Ellen? O futuro dela não é problema seu. Depois que vendermos a propriedade, é provável que você nunca mais a veja. Devon ficou passando o dedo pelas abelhas enquanto respondia. Não vou vender a propriedade. West se atrapalhou e quase deixou cair o livro. Ficou louco? Por que não? Ele não queria explicar suas razões, pois ainda estava tentando compreendê-las. Não quero ser um conde sem terras. E desde quando seu orgulho tem importância? Desde que me tornei um aristocrata. West examinou o irmão com um olhar intenso. O priorado de Eversby não é nada que você já tenha esperado herdar, nem desejado, e você não está nem um pouco preparado para administrá-lo. É um fardo. Eu não havia me dado conta disso até a reunião com Tothiel e Fogg hoje pela manhã. Você será um tolo se fizer qualquer outra coisa que não vender a propriedade e manter o título. Um título não é nada sem uma propriedade. Você não tem como manter a propriedade. Então terei que encontrar um modo de fazer isso. Como? Você não tem a menor ideia de como gerenciar finanças complexas. Quanto à fazenda, nunca plantou uma única semente de nabo. Quaisquer que sejam suas qualificações, e sei que não são muitas, certamente não incluem a de estar à frente de um lugar como este. De um modo estranho, quanto mais o irmão ecoava as dúvidas que já estavam na mente de Devon, mais determinado ele ficava. Se Theo era qualificado, quero ser amaldiçoado se não me tornar também. West balançou a cabeça incrédulo. De onde está vindo toda essa falta de sensatez? Você está tentando competir com o nosso primo morto? Não seja idiota, retrucou Devon irritado. Não é óbvio que há muito mais em jogo do que isso? Olha ao redor, pelo amor de Deus. Esta propriedade sustenta centenas de pessoas. Sem ela, muitas não sobreviverão. Diga-me que você estaria disposto a ficar frente a frente com um dos arredentários e avisar que ele precisará levar sua família para Manchester, para que todos trabalhem em uma fábrica imunda.
Como a fábrica pode ser pior do que viver em uma fazenda que não passa de uma sucata lamacenta, considerando doenças urbanas, crimes, cortiços e pobrezas abjetas, comentou Devon com acidez. Eu diria que é muito pior. E se todos os meus arrendatários e criados partirem, que consequências isso vai trazer para o vilarejo de Eversby em si? O que será dos mercadores e negociantes depois que a propriedade não puder mais ser utilizada? Preciso fazer isso dar certo, Ash. O irmão o fitou como se ele fosse um estranho. Seus arrendatários e criados. Devon lançou-lhe um olhar severo. Sim? De quem mais seriam? Os lábios de West se curvaram em um sorriso sarcástico. Diga-me, então, ó altivo Lorde, e se não der certo? Não posso pensar nisso. Se pensar, estarei condenado desde o início. Você já está condenado. Vai se pavonear de Lorde da mansão enquanto o teto desaba e os arrendatários passam fome, e que eu seja amaldiçoado se compactuar com essa sua tolice narcisista. Eu não lhe pediria isso, retorquiu Devon, encaminhando-se para a porta. Você está sempre bêbado como um gambá, então não teria utilidade para mim. Que diabo você pensa que é? Gritou West para as costas do irmão. Devon parou no batente da porta e o encarou com um olhar frio. Sou o conde de Trinea, finalizou e deixou a biblioteca. Pela primeira vez desde o acidente de Tel, Kathleen dormira sem pesadelos. Depois de emergir de um descanso profundo, ela se sentou na cama, enquanto sua camareira, Clara, entrava com um desjejum em uma bandeja. Bom dia, milady. Clara pousou a bandeja no colo de Kathleen, ao mesmo tempo que uma criada abria a cortina para deixar entrar a luz fraca do céu nublado. Lord Triniar me deu um bilhete para colocar em sua bandeja. Kathleen franziu o senho, curiosa, e desdobrou o pequeno retângulo. A letra de Devon era angulosa e decidida, as palavras escritas em tinta preta. Madame, como partirei em breve para Londres, gostaria de conversar sobre uma questão de certa importância. Por favor, venha à biblioteca assim que lhe for conveniente. Triniar. Todos os nervos de Kathleen ficaram à flor da pele diante da mera ideia de encarar Devon. Ela sabia por que ele queria conversar. Iria pedir para que ela deixasse a propriedade o mais rápido possível. Devon não queria o fardo da presença da viúva de Tel ou das irmãs do primo, e com certeza ninguém esperaria o contrário. Kathleen decidiu começar a busca por uma casa naquele dia mesmo. Com um orçamento bem apertado, ela, Ellen e as gêmeas poderiam viver dos lucros da renda dela. Talvez fosse melhor mesmo recomeçar em algum outro lugar. Poucas coisas boas aconteceram a ela naqueles 3 meses que morara no piorado de Eversby. E, embora Ellen e as gêmeas adorassem a única casa que já haviam conhecido, uma mudança lhes faria bem. Elas haviam sido apartadas do mundo por tempo demais. Precisavam de pessoas novas, um novo cenário, novas experiências. Sim, as 4 juntas conseguiriam dar um jeito. Mas Kathleen também estava preocupada com o que seria dos criados e dos arrendatários. Era uma pena que, com a morte de Tel, a família Ravenel e seu legado digno de orgulho chegasse ao fim. Melancólica e com a ajuda de Clara, ela vestiu múltiplas camadas de anáguas, um espartilho e pequenos enchimentos. Depois veio um vestido de crepe preto, justo, com babados sobrepostos atrás que terminavam em uma cauda curta. O vestido era fechado na frente por botões de azeviche. As mangas longas se ajustavam aos pulsos e culminavam em punhos removíveis feitos de linho branco. Kathleen considerou usar um véu, mas desistiu, decidindo, ironicamente, que ela e Devon estavam além dessas formalidades. Enquanto arrumava os cabelos de Kathleen em tranças torcidas e presas com firmezas na parte de trás da cabeça, Clara perguntou com cautela: Milady, o patrão comentou alguma coisa sobre os planos dele para os criados? Muitos estão preocupados. Até agora ele não me falou nada sobre seus planos, respondeu Kathleen, irritada, no mínimo com a própria impotência. Mas o seu emprego está a salvo. Obrigada, milady. Clara não pareceu muito aliviada, mas Kathleen compreendia o conflito de sentimentos da camareira.
Depois de ser uma criada de boa posição em uma propriedade grande, seria um retrocesso trabalhar em um chalé ou em um cortiço. Farei o que puder para persuadir Lord Trinia em benefício dos criados, prometeu Catelyn, mas temo não ter grande influência sobre ele. As duas trocaram sorrisos tristes e Catelyn deixou o quarto. Conforme se aproximava da biblioteca, ela sentiu o coração acelerar de forma desconfortável. Então, endireitou os ombros e atravessou o umbral da porta. Devon estava examinando uma fileira de livros e estendeu a mão para endireitar um trio de volumes que havia caído para o lado. Milord, disse Catelyn baixinho. Devon se virou, o olhar encontrando dela de imediato. Ele estava lindíssimo, usando um terno preto no corte, que era a última moda, mais solto no corpo, e o paletó, o colete e a calça eram do mesmo tecido. O corte informal no terno não disfarçava em nada as linhas marcantes no corpo do homem que o usava. Por um momento, Catelyn não conseguiu evitar recordar a sensação dos braços de Devon ao redor dela, o peito firme sob seu rosto, que ficou quente no mesmo instante. Devon se inclinou em uma cortesia, a expressão insondável. Ele parecia relaxado à primeira vista, mas um olhar mais atento detectaria sombras sutis sobre seus olhos e uma leve tensão atrás da fachada de calma. Espero que esteja passando bem esta manhã, falou ele em voz baixa. O rubor dela se aprofundou, piorando o desconforto. Estou sim, obrigada. Catelyn fez uma mesura e entrelaçou os dedos de forma resoluta. O senhor deseja tratar de algum assunto antes de partir? Sim, em relação à propriedade, cheguei a algumas conclusões. Espero sinceramente, começou Catelyn, mas não terminou a frase. Perdoe-me, não tive a intenção. Continue. Catelyn baixou os olhos para as mãos juntas e voltou a falar. Milord, se decidir dispensar algum dos criados, ou mesmo todos, espero que leve em consideração que muito deles vem servindo os Revenels por toda a vida. Talvez possa considerar a possibilidade de oferecer pequenas somas de dinheiro para os mais velhos, que têm pouca chance de conseguir outro emprego. Terei isso em mente. Ela sentia que ele a olhava, o olhar tão tangível quanto o calor do sol. O relógio de mogno sobre a mesa marcava o silêncio com um tic-tac suave. Devon falava de forma branda. A senhora está nervosa por falar comigo? Depois de ontem, ela voltou a se interromper. Engoliu com dificuldade e assentiu. Ninguém, além de nós dois, vai saber sobre aquilo. Catelyn não ficaria mais tranquila, mesmo se escolhesse acreditar nele. A lembrança do que ocorrera era um vínculo indesejado com Devon. Ele a vira em seu momento de maior fraqueza e vulnerabilidade, e ela preferia que Devon estivesse zombando dela em vez de tratá-la com gentileza. Catelyn se forçou a encontrar o olhar dele enquanto admitia, envergonhada. É mais fácil pensar no senhor como adversário. Devon deu um sorrisinho. Isso nos coloca em uma situação complicada, então, já que decidi não vender a propriedade. Catelyn ficou perplexa demais para falar alguma coisa. Não conseguia acreditar. Será que ouvira direito? A situação do priorado Eversby é tão desesperadora, continuou Devon, que poucos homens conseguiriam torná-la pior. É claro que, provavelmente, sou um deles. Ele indicou 2 poltronas posicionadas perto da escrivaninha. Importa-se de se sentar um pouco comigo? Ela fez que sim, os pensamentos em disparada enquanto se acomodava. Na véspera, Devon parecia tão determinado. Não houvera dúvida de que ele passaria adiante o mais rápido possível a propriedade e todos os problemas que ela apresentava. Depois de arrumar as saias e cruzar as mãos no colo, Catelyn o encarou com curiosidade. Posso perguntar o que o fez mudar de ideia, milord? Devon demorou a responder, a expressão perturbada. Tentei pensar em tudo que indicava que eu deveria lavar as mãos em relação a este lugar, mas acabava sempre voltando à conclusão de que preciso tentar salvá-lo, pois devo isso a cada homem, mulher e criança nesta propriedade. O priorado de Eversby tem sido o trabalho da vida de gerações de pessoas. Não posso destruir isso.
Acho uma decisão realmente muito admirável, comentou Kathleen com um sorriso hesitante. Ele torceu os lábios. Meu irmão diz que é vaidade da minha parte e prevê um grande fracasso, é claro. Então, para equilibrar, eu prevejo sucesso, rebateu ela em um impulso. Devon a encarou com uma expressão alerta e a deixou zonza após abrir um sorriso. Não aposte nisso, aconselhou ele. O sorriso desapareceu, deixando apenas uma leve inclinação do canto da boca. Continuo a acordar durante a noite, debatendo comigo mesmo sobre o assunto. Mas então me ocorreu me perguntar o que meu pai teria feito se tivesse vivido bastante para se encontrar em minha posição. Ele teria salvado a propriedade? Não. Meu pai não teria considerado essa possibilidade, nem por um segundo. Devon deu uma risadinha. Acho seguro dizer que fazer o oposto do que meu pai teria feito é sempre a escolha certa. Kathleen o encarou com simpatia. Ele bebia? Ousou perguntar. Ele fazia tudo. E, se gostasse do que estava fazendo, continuava a fazer em excesso, um Ravenel até a raiz dos cabelos. Ela concordou, pensando em Tel. Ocorreu-me aqui que o temperamento da família não é muito adequado a responsabilidades administrativas, aventurou-se a dizer Kathleen. Os olhos dele cintilaram com uma expressão divertida. Falando como um homem que tem o temperamento forte no sangue, eu concordo. Gostaria de poder alegar que tenho um estoque de pragmatismo e bom senso por parte da minha mãe, para equilibrar a loucura dos Ravenels. Mas, infelizmente, ela era pior que meu pai. Pior? Perguntou Kathleen, os olhos arregalados. Sua mãe também tinha um temperamento difícil? Não, mas era uma mulher instável, excêntrica. Não é exagero dizer que, por vários dias seguidos, ela chegava a esquecer que tinha filhos. Meus pais eram muito atenciosos e comprometidos, confessou Kathleen depois de um instante. Com os cavalos. Devon sorriu, se inclinou para a frente e descansou os braços sobre as pernas, abaixando a cabeça por um momento. Era uma postura casual demais para um homem na presença de uma dama, mas demonstrava como ele estava cansado e sobrecarregado. Pela primeira vez, Kathleen sentiu um traço de simpatia genuína pelo primo do marido. Não era justo que um homem tivesse que lidar com tantos problemas desafiadores de uma só vez, sem aviso ou preparo. Há outra questão que preciso conversar com a senhora, continuou ele, por fim, erguendo novamente o corpo. Não posso, em sã consciência, expulsar as irmãs de Tel do único lar que elas já tiveram. Devon arqueou a sobrancelha ao ver a expressão de Kathleen. Sim, eu tenho uma consciência. Ela foi maltratada e negligenciada por anos, mas mesmo assim consegue funcionar de vez em quando. Se está considerando permitir que as moças permaneçam aqui, estou, mas o cenário impõe dificuldades óbvias. Elas precisarão de uma acompanhante. Isso sem falar em uma educação rigorosa, se vierem a ser apresentadas à sociedade em algum momento. Apresentadas à sociedade? Ecoou Kathleen, mais uma vez perplexa. As 3? Por que não? Elas estão na idade, não estão? Sim, mas o custo disso... Deixe que eu me preocupo com isso. Ele fez uma pausa. A senhora assumiria a parte mais difícil de todo o negócio, que é de se responsabilizar pelas gêmeas, civilizá-las o máximo que conseguir. Eu? Kathleen voltou a arregalar os olhos. O senhor está propondo que eu permaneça no priorado Eversby com elas? Devon assentiu. Obviamente, a senhora é pouco mais velha que Ellen e as gêmeas, mas acredito que conseguiria orientá-las muito bem. Com certeza melhor que um estranho. Elas merecem ter as mesmas oportunidades de que outras jovens damas de sua categoria desfrutam. Eu gostaria de tornar isso possível, mas não conseguirei sem a senhora aqui para cuidar delas. Ele esboçou um sorriso. E é claro que a senhora também estaria livre para treinar Assad. Desconfio que ele vá aprender boas maneiras à mesa antes de Pandora. O coração de Kathleen batia loucamente. Continuar ali, com Ellen e as gêmeas e com Assad, era mais do que ela jamais teria ousado sonhar. O senhor também vai morar aqui? Perguntou ela com cautela. Farei visitas ocasionais, mas a maior parte do trabalho de organizar as questões financeiras da propriedade será feita em Londres.
Na minha ausência, todo o funcionamento da casa ficará sob a sua supervisão. Isso basta para convencê-la a ficar? Kathleen começou a assentir antes mesmo que ele terminasse a frase. Sim, milord, disse ela quase ofegante de alívio. Ficarei e o ajudarei de todas as formas possíveis. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.